Vamos abrir as nossas Bíblias agora ao contexto da palavra. Nós vamos fazer de tudo para resumir devido ao tempo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1. Podeis permanecer sentados mesmos? Acompanhemos o texto base nessa noite. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Eita glória. Versículo 1 diz assim o texto: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsas e nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Amém? O tema da mensagem desta noite é a missão dos 72, o nome escrito. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é a missão dos 72, o nome escrito. O contexto que nós acabamos de frisar está falando a respeito da missão dos 72. Como assim, bispo? Se nós lemos no texto, está escrito a missão dos 70. Algumas edições da Bíblia falam do envio de 70 discípulos. Outras falam a respeito de 72 discípulos. Segundo historiadores, isso está se referindo, tipificando em questão do povo de Deus, do qual a Bíblia narra em Gênesis capítulo de número 10, e a Bíblia hebraica menciona 70, já traduzido ao grego menciona 72. Então, mesmo que o texto está tipificando, expressando a missão dos 70, segundo a escrita original, ela menciona 72, ou seja, a missão dos 72. O tema da mensagem diz assim: a missão dos 72 e o nome escrito. Qual é o tema da mensagem? E o nome escrito. Grave isso no teu coração. E o nome escrito. O que tem a ver o contexto da missão dos 72 com o nome escrito? Ao concluir o contexto, nós vamos entender. Primeiro ponto que eu quero observar com os irmãos é que anteriormente a este acontecido,
houve discussões entre os discípulos de Jesus. Isto está mencionado no capítulo de número 9, do versículo de número 47. Que discussão foi essa? Os discípulos estando com Jesus, eles entram em uma conversa, entre si, e após esta conversa entre si, eles transmitem e apresentam até Jesus. Eles conversavam a respeito do seguinte conceito: Pedro, quem é maior dentre nós? Tiago, quem você acha que é maior entre nós? Judas, quem você acha que é maior entre nós? João, quem você acha que é maior entre? Imagina eles concluindo e dizendo: ninguém melhor para responder para nós do que o próprio Deus. Jesus, responda-nos. Quem dentre nós é o maior? Aí Jesus, olhando para eles, pega uma criança e traz a si e diz aos discípulos: aquele dentre vós que quer ser maior, tem que ser semelhante a esta criança. O Senhor estava explicando a eles com clareza que no reino de Deus só existe um que é maior do que tudo e do que todos. Mas quando nós falamos a respeito dos que estão dentre nós, assim como os que estavam dentre eles, não existia ninguém maior. Ou seja, Jesus coloca um ponto final no argumento deles, dizendo: aqui entre nós, não quero ver ninguém se achando maior e nem melhor do que ninguém. Está entendendo? Eu prego mais, mas não é maior do que ninguém. Prega na forma que Deus te chama. Tem gente que prega explosivo, tem gente que prega mansinho, tem gente que prega sério, tem gente que prega sorrindo. Uma vez a irmã deixou um comentário no canal do YouTube, nas minhas pregações, assim: esse pastor prega a palavra e prega a verdade, mas parece que vai infartar. Olha as veias dele. Para que pregar explosivo desse jeito? É meu jeito. Já tentei pregar quietinho, mansinho, mas o fato de eu pregar mais explosivo não significa que eu sou melhor do que quem prega devagarzinho. É o jeito que Deus usa ele, é o jeito que Deus usa ela, é a forma que Deus usa cada um em si. Se eu entrar no mistério aqui, é bom, é maravilhoso, eu gosto. Mas se quem está à minha esquerda e à minha direita não entra no mistério, não me faz maior e nem melhor do que eles. Porque tem gente que não roda, não pula, se sente menosprezado. Deus, eu quero esse negócio também, Jesus. Para cada um, Deus tem alguma coisa diferente. Tem gente que não profetiza, mas dá um aconselhamento que é uma bênção. Tem gente que não prega, mas canta, louva. Tem gente que não canta, não louva, não prega, mas ora como ninguém ora igual. É o jeito de Deus usar ele.
Nós estamos vivenciando dias na terra difíceis. Nunca se viu uma geração tão competitiva quanto nos dias de hoje. Pregadores competindo com pregadores, cantores competindo com cantores, igrejas competindo com igrejas, pastores competindo com pastores, obreiros competindo com obreiros, cantores, levitas, tocadores competindo com levitas e tocadores. Quem é melhor? Quem canta mais? Quem prega mais? Quem toca mais? Quem dança mais? Quem adora mais? E a gente no meio cristão tem uma falha muito grande. Tem uma falha muito... Eu vou entrar em uns assuntos aqui bem polêmicos, que quase não se vê pregando nos púlpitos mais. Qual é a falha que nós temos? Nós somos especialistas em apontar o erro dos outros. Péssimos em ajudar e estender a mão para quem caiu, para quem pecou. Eu não estou dizendo passar a mão na cabeça, ser conivente com o pecado, esconder, abafar o pecado, não. Com o pecado tem consequência. Agora, quando se vê um pregador, um pastor, um cantor pecando, todo mundo quer apontar. E às vezes comete pecados piores do que eles no oculto, no escondido. Em 20 anos de ministério, eu nunca vi, eu vou repetir, em 20 anos de ministério pregando, eu nunca vi um macumbeiro criticar outro macumbeiro. Eu nunca vi. Se alguém já viu aí, ok, mas eu nunca vi alguém colocar lá no YouTube, alguém colocar macumbeiro fulano de tal, aí é terrível, errou, uma falha. Não, eu nunca vi isso. O povo de Deus tem que entender, querido, que se o indivíduo pecar e ele não assumir o pecado dele, ele vai prestar contas com o Senhor. E tem gente que quer ser juiz. Mas não pode, o camarada pecou e está como se nada tivesse acontecendo. Ei, é você que pensa. Quem planta hoje nem sempre colhe hoje. A prestação de contas com Deus chega. Pode escapar do homem, do pastor, da liderança, da diretoria, mas o tratamento vai ser com Deus. Ninguém vai conseguir escapar diante do trono branco no dia do juízo final. A gente, quando vê um acontecimento como esse, tem que orar em vez de apontar, em vez de criticar. Você sabe por que hoje em dia as igrejas não têm, eu vou dizer assim, são minúsculo, pequenas quantidades. De que, bispo? De homossexual e lésbicas congregando. Vou te explicar isso aqui, por quê? A Bíblia fala, não sou eu que falo. A Bíblia fala que a prática do homossexualismo e do lesbianismo é pecado, e isto é abominável aos olhos. Deus não aceita o homossexualismo e o lesbianismo. Isto é a palavra de Deus que diz. Agora nós, como servos de Deus, temos que ter mais preparação para ganhar essas pessoas para Cristo, porque a gente quer ganhar na ignorância. Tem pastor, tem pregador que quer ganhar na ignorância. Não é assim. A gente tem que abraçar essas pessoas, porque Deus não aceita a prática, mas Deus ama o pecador. Está entendendo? Aí como é que faz, missionário? Se chega um homossexual na igreja, aí tem crente que fica, olha lá. Aí a pessoa já olha e já diz, já está falando de mim. Tem pessoas que não conseguem dialogar com essas pessoas. Olha para elas como se elas fossem criminosas, como se elas tivessem cometido um crime terrível, como se elas tivessem grande diferença do que nós. Querido, o fato de sermos cristãos, nós não somos melhor e nem maior do que eles. E o que nós temos que fazer? Tem que abraçar. Abraçar não significa concordar com a decisão alheia do pecado de ninguém.
Tratar bem não significa concordância com o pecado de ninguém. Estender a mão não significa concordância com o pecado de ninguém. Mas nós somos igreja, noiva do Cordeiro. A igreja é o hospital de Deus. É aqui que essas pessoas vão receber a palavra. E através da palavra, por intermédio da palavra, o Espírito Santo de Deus vai convencer o homem a se afastar, deixar o pecado. Nós precisamos melhorar neste conceito, porque nós não somos melhores e nem maiores do que ninguém. O amor de Deus é para todos. Entra o conceito da escolha, livre-arbítrio. É a pessoa que vai decidir o que ela quer para o seu futuro. Se não quer deixar o pecado, se não quer deixar a prática, a Bíblia que diz, é inevitável o lago que arde como enxofre. É o inferno. Mas nós temos que ser luz no meio da Porque tem gente que pensa que ser luz no meio da escuridão é pegar a espada e sair matando. Está entendendo? Sou luz. Tu é trevas, eu sou luz. Eu te mato. Eu te mato com atitude, eu te mato com comportamento, eu te mato com palavra. Está entendendo? Jesus estava dizendo para eles: entre nós, quer ser grandão? Seja semelhante a essa criança aqui. Aqui não tem ninguém melhor e nem maior do que. No capítulo 9, versículo 1, a Bíblia fala que Jesus envia os seus 12 discípulos, 12 apóstolos, para uma grande missão. E ele envia na mesma proporção que os 72. Ele envia de 2 em 2. Aí depois que os 12 vai, aí parece que o negócio vai só multiplicando. E quanto mais o negócio multiplica, e quanto mais o negócio cresce, e quanto mais o negócio prospera, quanto mais tem o crescimento, os problemas também crescem, as dificuldades também crescem, as disputas também crescem, os levantes também crescem. Aí agora Jesus está diante de 72 discípulos, homens que foram chamados para fazer uma grande obra. A convocação de Jesus aos 72 discípulos. E a Bíblia diz que o Senhor dá uma missão a eles. E nesta missão, o Senhor estava enviando eles de dois. Será por que de 2 em 2? Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 9. Alguém me ajuda aqui? Eclesiastes capítulo de número 4, versículo de número 9. Pode ler. 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? 4, versículo 9. Melhor é ser 2 do que 1. Peraí, melhor é o quê? Ser 2 do que 1. Agora, por quê? Prossegue, por quê? Porque tem melhor pago do seu trabalho. Prossegue no próximo. Porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Prossegue no próximo. Mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro o que o levante. Mas vai no próximo também. Também se 2 dormires junto, eles se aquecerão. Mas um só, como se aquecerão. Está entendendo? Ser 2 é melhor que ser 1. Se um caiu, ajuda a se ler. Até numa noite de frio. Se é 2, está juntinho. Né? Casal, juntinho. Se aquece mais rápido. Melhor ser 2 do que ser. Jesus enviou de 2. Agora, outro ponto que nós vamos observar. Sabe o que é que Jesus falou para eles? Vocês vão de 2 em 2. E eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos.
É o que está no versículo de número 3 aí do texto base que nós lemos aí no capítulo de número 10. Você vai conferindo conforme eu for falando. Prossegue. O que mais que Jesus disse para ele? Além de vocês serem enviados como cordeiro para o meio de lobos, não levem nada. Não leve alforje. Não leve sandálias. O que mais? Não leve bolsa. 10, versículo 4 aí na parte. Então, a ordem era: não levem nada. Irmão, fica ligado aqui, olha aqui para mim. Não levem. Traduzindo por dias de hoje, é o mesmo que o Senhor dissesse assim para você: ó, você vai sair daqui e vai lá para Barreiras, na Bahia, de pé, andando. Você não vai levar dinheiro, você não vai levar mochila, você não vai levar alimento, você não vai levar nada. Será porque Jesus disse para eles não levar nada? Sabe por que Jesus falou para não levar nada? Porque aonde estiver um homem e uma mulher de Deus, Deus não deixa faltar. Acho que você não entendeu o mistério. Aonde chega um homem e uma mulher de Deus, Deus não deixa faltar. Ele cuida de nós. Outra observação, Deus disse assim para eles: e a ninguém saudeis pelo... Está no versículo 4 na parte B. Não saudeis ninguém pelo caminho. Irmãos, é importante você entender que esses homens estavam indo cumprir uma missão que não era fácil, era difícil. Porque essa cidade onde eles estavam entrando ainda não haviam ouvido falar a respeito de Jesus. E segundo a tradição da época, naquela cidade não se tinha, pastor Rinaldo, o costume de um exemplo. Se eu sair de casa e olhar para o vizinho e dizer: bom dia, boa tarde, você está tudo bem? Beleza? Não tinha esse costume. A tradição da época era a seguinte: se eu saísse da minha casa para ir na casa do Robério, eu só poderia dialogar, saudar ele quando chegasse na casa. Entrei para dentro da casa dele, aí sim, saudações de paz, tudo ok. Era uma afronta saudar alguém pelas ruas da cidade. Então o mestre diz: se alguém encontrar com vocês pelo caminho, não saudeis a ninguém. Que mais? Entrai nas casas. Entrai. Senhor, e quando nós entrar nas casas, o que a gente vai ter que fazer? Quando vocês entrar na casa, a primeira coisa que vocês vão falar: entrou na casa, vocês vão dizer assim: paz seja nesta. Imagina tu tá em casa e alguém bate na porta, quando você abre, já entra e diz: paz seja nesta casa. Sem nem conhecer a pessoa, sem nunca tiver visto a pessoa, eles estavam cheios do Espírito, cheios da presença de Deus. Senhor, e o que nós vamos fazer nesta casa? Está lá no versículo 9: curai os enfermos que nela houver. Ou seja, a casa que eles entrassem, se tivesse alguém ali, um coxo, se tivesse um cego, se tivesse alguém em febre, se tiver qualquer tipo de enfermidade, eles tinham que entrar nas casas, dizer: paz nesta casa, e curar todos os. Eu imagino que um deles olha para Jesus e disse assim: Senhor, mestre, e se nós chegar em uma das casas, entrar dentro da casa, irmã Saraí, e já chegar atirando em palavras: paz seja com esta casa, paz a esta casa, e essas pessoas nos colocar para fora da casa, ou não nos receber na casa, o que a gente faz? Aí o Senhor responde no versículo 11: a casa que não o receberem, até a poeira dos vossos pés é para sacudir.
que Jesus estava dizendo? Vocês não vão levar nem um caquinho da poeira, nem uma falerinha da poeira. Porque a casa que não receber, vocês depois vão tratar-se com... Eu imagino que eles entravam nas casas de paz com todos. E alguém já ficava pensando, se eles falar que não vai receber nós, eu já estou preparadinho aqui para bater aqui as sandálias, bater aqui os pés, sandália não levar, bater os pés aqui e deixar toda a poeira. Prossegue. E o que mais nós vamos dizer? Dentro dessas casas, mestre, versículo 11, parte B, direi a eles, o reino de Deus está próximo. Aí eles vão de 2, Leandro, eles vão de 2 em 2, deixa isso, não pode levar nada, de 2 em 2, nós dois, chegando na cidade, venha-se embora, vamos, de 2 em 2, chegamos na casa de Ferdinand, ó, abre a porta, ó, abre a porta, abriu a porta, paz a esta, paz seja com esta, o reino de Deus está. Tem alguém enfermo aqui em minha casa? Cadê? Recebe a cura em nome de Jesus. A outra ordem que Jesus disse para eles, pode sentar, pastor, ficai nesta casa, comei nesta casa. Está entendendo? Se alimentai nesta, ficai ali. Em algumas casas que eles entraram, demônios manifestavam. Porque quando chega o homem de Deus entrando na casa daquelas pessoas, os demônios que estavam ali habitando escondidos no oculto não suportavam a presença daqueles homens, e antes que eles começassem a repreendê-los, aqueles demônios já se curvavam. Até então, olha aqui para mim, até então estava tudo. Eles entravam nas casas, saudavam com paz, o reino de Deus está próximo, curava os enfermos, expulsava os demônios, se alimentavam. Só que conforme o negócio foi acontecendo, foi crescendo, foi dando certo. Porque tem um perigo na nossa vida que nos rodeia, é quando as coisas começam somente a dar certo. Aí a gente se acomoda, aí a gente não quer orar mais, aí a gente não quer consagrar mais, aí a gente não quer buscar mais, aí a gente não quer cultuar mais, porque as coisas estão dando tudo certo. Precisamos ter cuidado com isso. Eles estavam agora em paz, porque tudo que o mestre falou para eles, ele estava dando tudo. Aí o negócio começou a crescer. Aí alguns deles já começou a empinar o seu. Entraram em uma casa, quando abriu a porta, paz dessa casa, o demônio se curvava. Entrava na casa, o demônio, quando escutava a voz, imediatamente ele se curvava. Aí uns começam a dizer assim para o outro: rapaz, tu viu aquela casa que nós entrou agora? Ali? Rapaz, quando eu entrei assim e clamei, paz desta casa, o reino está próximo, e quando eu falei Jesus, o demônio já se prostrou. Rapaz, eu sou demais. Está entendendo? Rapaz, aquela casa que nós entramos agora, você lembra? Rapaz, foi quase parecido com aquela que eu entrei. Aquela que eu entrei, rapaz, o demônio que se curvou assim, eu olhei para ele assim, tadinho dele.
Aí outro dizia, rapaz, aquela casa que nós entrou, aquele camarada sério, eu estava olhando e pensando, se esse camarada não nos receber, eu já estou coçando os pés, para me bater, sacudir a poeira do chão. Vou concluir. A missão deles é concluída. Último dia deles estarem na casa, deles estarem curando os enfermos, deles estarem expelindo os demônios, deles estarem decretando saudações de paz aos lares, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Chega o último dia. A tarefa está sendo, olhe para cá, a tarefa está sendo cumprida. Aí eles vão se encontrar agora com Jesus. E quando eles se encontram com Jesus, eles chegam para o mestre e dizem assim: mestre, deu tudo certo, mestre. Entramos nas casas, todos nos receberam. Oh, mestre, ninguém nos colocou para fora. Oh, mestre, eu fui aquele que fui bradando de frente, dizendo: saudações de paz a esta. Oh, mestre, só eu, mestre, curei ali no teu nome muitos enfermos. Oh, mestre, meus pés coçaram para sacudir a poeira daquela terra, mas todos nos receberam de braços, comemos, bebemos, nos deram de vestir, nos deram tudo que nós precisávamos. Mestre, deixa eu falar, mestre. Não, quem vai falar é eu, sai fora, deixa que eu vou falar. Mestre, eu posso falar porque eu era mais à frente de tudo, e eu tenho algumas coisas para falar. Pois não, meu filho. Mestre, é porque o senhor não estava lá para ver. Mestre, nas casas que nós entramos, algo que mais chamou a minha atenção, mestre, é que quando nós entrávamos nas casas, os espíritos malignos, os demônios, quando nós clamava o teu nome, eles aqui, mestre, mestre, se curvava assim diante de nós. Eles se prostravam nos nossos pés, mestre. Só que eles falavam assim num tom de exaltar, tipo se achando, tá entendendo? Mestre, nós botou para arrebentar. Os demônios, quando nós clamávamos o teu nome, os demônios se prostravam, se curvavam diante de nós. Deixa eu deixar uma observação. Quando Deus começar a nos usar de uma forma diferenciada, não podemos nos esquecer que não é porque somos, não é porque merecemos, mas é pela misericórdia de Eu já pastoreei a igreja aqui. Eu treinava os obreiros, preparava os obreiros, e no dia que um desses obreiros que eu ajudei a se levantar lá da lama aprendeu, quando ele expulsou o primeiro demônio, pastor Juan David, quando foi no outro dia ele estava querendo me ensinar, ser melhor do que eu.
Pastor, é assim que tem que fazer, desse jeito eu tenho experiência. Rapaz. Já tinha uns 15 anos enfrentando isso, e o caba chegou ontem e disse que já tem mais experiência do que eu. Por quê? A gente tem que ter cuidado, irmão. Quando Deus nos usa para curar alguém, para expulsar o demônio de alguém, para interceder por alguém, é aí que a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, a tua misericórdia me alcança, Senhor. Senhor, me livra, Pai. Eu sou pequeno, Senhor, eu nem sou merecedor, eu não sou digno de ser usado desta forma, Senhor. Alamai, orimi, oregal, etui, eleve a mi, oremacho, orimi, oreclome, nérias. Porque quando nós entramos em um detalhe como esse, expulsou o demônio, expulsei o demônio, eu rebentei, eu sou demais, eu sou o cara. Sabe o que você acabou de fazer? É o mesmo que se você dissesse assim, ó: inferno, vem pro braço comigo, vem. Vem, inferno, vem todos os demônios, vem, eu estou aqui, ó, vem. Você não tem ideia do que é isso, da batalha que é isso. É pedir cobertura de Deus, proteção de Deus, é pedir que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Tem surgido tanta coisa nos últimos dias. Eu não vou nem me aprofundar, mas depois vão ter que se resolver com Deus, uma profetalhada que está surgindo por aí. E tem uns que dizem assim, quando está eu só vou entregar se glorificar. Eu só vou entregar o restante se você está umbrado aí, senão não entrega. Não foi Deus que mandou, porque quando é Deus, né, pastor Hinaldo? Dando glória à igreja ou não, bradando ou não, tem que entregar o que Deus mandou, sendo bom ou sendo ruim, sendo suave ou sendo forte ou sendo duro, tem que entregar a mensagem de Deus, rapaz. Aí tem uns que faz assim, eu estou me arrependendo tudinho, aí corre para lá. Se você não der glória aqui, eu não vou terminar de entregar o resto do nome. Um monte de gente. Aí eu profeci a palavra. Bispo, tem profeta de Deus? Não tem sim. Não estou generalizando. Tem muitos homens e mulheres usadas por Deus no profundo, coisas grandes que Deus só revela aos seus profetas escolhidos de uma forma para um grande chamado, para uma grande obra. Mas a igreja tem que ficar alerta, porque nos últimos dias, diz o Senhor, se levantariam muitos falsos profetas e enganaria muitos. Não podemos viver uma vida embasada em profecia, em correr atrás de profecia, em correr atrás de profeta. Quer que Deus fala com você? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Labare turi anchore mi regal e flas. Deremi clove suria bai anturia. Dela creme chui anturia flow someneras. Na canto i provinere astirgas. Cantori mi chore mi anda lá. Versículo 17. E voltaram os 72 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhe Jesus, olha o que Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Olha a revelação que Deus me dá aqui a respeito desta palavra. O Senhor disse assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Aí ele prossegue, como um relâmpago. Aí ele prossegue. É tão interessante que ele não para nesse versículo. Ele não para nesta palavra. Ele poderia falar: eu vi Satanás como um raio cair do céu, e continuar aprofundando, mas não. Ele parte para frente e diz: e eis que vos dou poder para pisar serpente. Mas olha aqui, por que é que Jesus diz: eu vi Satanás como um raio cair do céu? Sabe o que ele estava dizendo?
Eu vi não foi demônio se prostrar. Eu vi não foi demônio se curvar, se sujeitar. Eu vi foi o líder de todos os demônios cair dos céus, abaixo como um raio. E nem por isso eu me vangloriei, nem por isso eu me exaltei, porque a nossa missão tem que ser cumprida conforme a vontade do Pai. Ele prossegue: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, nada vos fará dano. Mas não vos alegreis, porque se sujeitai os espíritos. Eu vou repetir. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitaram os espíritos. Alegrei-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Olha aqui para mim, eu estou pregando Bíblia para vocês. Olha aqui para mim. Expulsar demônio é bom, sim ou não? Sim ou não, igreja? É bom. Deus te usar na vida de alguém e aquela pessoa ser liberta, é ótimo. Curar os enfermos é bom, sim ou não? Pregar a palavra é bom, sim ou não? Louvar é bom, sim ou não? Dançar na presença de Deus é bom, sim ou não? Adorar na presença de Deus é bom, sim ou não? Mas mais importante do que tudo isso é ter o nome escrito no livro da vida. Eu vou te explicar com mais profundidade a conclusão. 5 minutos para a gente concluir. Olha aqui para mim. Por que Jesus está dizendo isso, irmão Fábio? Por que Jesus está dizendo isso, irmão Wesley? Porque tem gente nos dias de hoje, assim como tinha naqueles dias, missionária Ana Cláudia, que estão expulsando os demônios, que estão curando os enfermos, que estão pregando a palavra, que estão louvando na igreja e faz até fogo cair. Mas já tem tempo, irmã Saraí, que Jeová pegou a borracha. Já tem tempo, missionária Eliana, que Jeová já pegou a borracha e disse: vou apagar. E por que apagar? Porque viraram as costas para Deus. Porque abraçaram o pecado e viraram as costas para Deus. O Senhor está olhando e está dizendo: eu te amo, meu filho. Eu não quero perder você para os demônios. Eu não quero perder você para o mundo. Eu não quero perder você para os vícios. Eu não quero perder você para a prostituição. Eu não quero perder você para todas as especiarias de pecados. Mas tem um detalhe: eu te amo, meu filho, mas você tem um livre-arbítrio para escolher a mim ou Satanás, as minhas coisas ou as coisas de Satanás. Enquanto você não se decidir, filhinho, está apagado. Mas quando você decidir, eu volto a escrever. Porque quando ele escreve, não tem ninguém que possa. Mas quando ele apaga, não tem ninguém que possa. Quer mais prova? A própria Bíblia diz que naquele grande dia vai ter pessoas que vai chegar e dizer: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos
Me ajude a pregar. Mas, Senhor, eu mesmo, lembra de mim? Eu expulsei-os. Eu curei-os. Mas o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que Jesus não está dizendo afastai-vos de mim aquele que comete o pecado? Porque a iniquidade é além do pecado. O pecado é um acidente. O pecado é aquele acontecimento. Você está lutando, está relutando contra o pecado, diariamente, vigiando, orando, consagrando, mas de repente você desliza e cai. Isso é o pecado. E a iniquidade, bispo? A iniquidade é quando o camarada diz: hoje eu vou pecar e acabou. Ninguém está vendo, o pastor não está vendo. Hoje eu vou trair fulano, Beltrano, ninguém está sabendo. Isso é iniquidade. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar no mundo, com as coisas do mundo. Estou nem aí para Deus, depois eu retorno. Que iniquidade? É aquele tipo de pessoa, como a palavra de Deus diz, que estão pregando, estão cantando, estão louvando, estão profetizando, mas estão em pecado. A gente é obrigado a usar essa máscara aqui, sim ou não? Uso obrigatório. Mas a máscara espiritual não é para ser usada. Mas Jeová, durante esses últimos dias, vai começar a tirar as máscaras de muitos. Deus está dando oportunidade para arrependimento, para conserto com Deus. Deus está chamando, porque o reino de Deus está próximo. Jesus estava querendo dizer isso para eles. Se alegrei com os demônios se prostrarem diante de vós. O mais importante é ter o nome escrito no livro, porque tem gente que nunca expulsou um demônio na vida e nunca vai expulsar, mas o nome está escrito no livro. Pode até chegar do teu lado, expulsar o demônio e olhar para você e sair. E você do lado se tremendo todinho, Ai, meu Deus, misericórdia, meu Pai. Me dá força, Jesus. Oh, meu Pai, que medo, Senhor. Mas aquele que sai exaltado, pode ser que esteja com o nome apagado, e você está com o nome esse. Então vamos concluir, bispo, o que Deus está dizendo a respeito de ter o nome escrito no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo de número 3 diz: sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que ajude-nos, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, como Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da Apocalipse 3, versículo 8: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não estiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 21, versículo 27: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Se coloca de pé. Eu quero concluir dizendo para você: lute, persevere constantemente até o fim, para que os vossos nomes permaneçam escritos no livro da... Porque quando chegar o grande dia, aquele que não se preocupou, que não se importou com seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que não poderão entrar na cidade santa.
A Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. Eu quero antecipar a você que está aqui no templo e a você que está em casa, que por algum motivo, por alguma causa, você se afastou dos caminhos do Senhor e permitiu que o seu nome fosse apagado do livro da vida com as suas decisões e atitudes. Deus está olhando para a terra neste momento, de cima a baixo, com uma caneta na mão, dizendo: hoje eu vou escrever os nomes que estavam apagados no livro da vida. Tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Que reconhece sinceramente diante de Deus que a forma que está não dá para continuar, e a partir de hoje você quer uma nova vida, uma nova direção, uma nova atitude, um novo campo de visão, um novo compromisso, uma nova aliança com Deus da Bíblia. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Lamantureia, Edemianturiela Barasui. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Esta alma tem mais valor do que todo o globo terrestre. E hoje o Senhor vai escrever o nome dele no livro da vida, algo que o diabo jamais esperava que fosse acontecer. Que o diabo já estava vibrando a derrota, profetizando derrota, mas o Deus da Bíblia estava olhando de cima a baixo, dizendo: hoje, meu filho, não é amanhã, hoje eu escrevo o teu nome no livro da vida, e ninguém poderá apagar. Eu te aguardo aqui nas mansões celestiais, persevere até o fim. Tem mais alguém nessa noite? Mas alguém nessa noite que tenha coragem do reconhecimento próprio de dizer: Senhor, eu não me conformo com a situação que eu estou, eu reconheço diante da tua presença que eu preciso de mudança de vida. Aleluias, aleluias. Aramaria choremi, eremi, canto e orimisti, oramas. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração. Se tiver mais alguém, sai do teu lugar e vem à frente, é a sua oportunidade. A Bíblia fala que não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite? Já podemos orar? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Os demais estão todos firmados na rocha? 3 vidas diante do altar de Deus. Aleluias, aleluias, aleluia, Jesus. Vocês que estão aqui refazendo esta aliança com Jesus, eu vou dizer assim: aí você vai responder o seu nome, e em seguida as palavras que eu disser vocês repetem. Tem mais alguém nosso meio nessa noite que queira recomeçar com Jesus? Tem mais alguém? Glória a Deus. Então vamos lá, os que estão aqui na frente, diga eu, aí você diz seu nome, ok? Eu vou dizer eu, aí vocês respondem seu nome. Joabe, ok? Eu confesso que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, sara as minhas feridas, e eu te servirei. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu te adorarei. Amém. Senhor Deus e Pai, aqui estão essas vidas diante do teu altar, que estão fazendo concerto, aliança contigo, Senhor.
Muda a história dos teus filhos, ajuda eles a prosseguir na tua presença. Eu declaro um novo tempo, uma nova história na vida dos teus filhos. Que o teu nome seja glorificado através, ó Pai, da vida deles. Que através da vida deles, vidas sejam restauradas, alcançadas. Nós abençoamos os teus filhos nessa noite, para a glória do teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Os céus estão em festa e nós estamos em festa, porque os teus filhos retornam à casa do Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor Jesus, igreja. Dá um abraço neles aí. Pode voltar para os vossos lugares. Sejam bem-vindos a este lugar de gente feliz.